Novamente, meu nome é Flávio, eu sou diretor de vendas aqui da Comfort Click, e eu vou fazer uma apresentação hoje para vocês do nosso produto. A ideia aqui será cobrir tudo, qual é a ideia da Comfort Click, quando que a gente começou, uma pequena história da empresa. Depois eu vou partir para como que o Comfort Click funciona no seu projeto. Vou mostrar a visão do cliente, o aplicativo do cliente, como que ele vai ter acesso ao projeto, e depois a gente vai ficar mais na configuração, que é a parte mais técnica do treinamento de hoje. Novamente, se vocês tiverem qualquer perguntas durante a apresentação, só colocar no chat, que eu vou estar de olho aqui num outro aparelho que eu tenho. E também no fim eu vou abrir para perguntas mais técnicas, mais avançadas. A gente pode deixar o fim do nosso treinamento para isso. Os últimos 10, 15 minutos a gente cobre perguntas mais específicas. Então vamos começar aqui. Primeiro vai ser esse breve slides que nós temos, cobrindo a Comfort Click, e aí eu parto para a parte mais prática. Para quem não conhece a Comfort Click, eu sei que algumas pessoas que estão se juntando hoje no treinamento já trabalham com o nosso produto, mas tem algumas pessoas que nunca ouviram falar da gente, ou que é a primeira vez que está tendo contato com a Comfort Click. Então eu vou cobrir o básico. Nós fomos formados há mais de 15 anos atrás. A empresa é baseada na Eslovênia, e a ideia foi que no começo nós éramos integradores KNX, KPNX, KNX. Nós éramos integradores, assim como muitos de vocês, e nós vimos no mercado a demanda por uma visualização melhor. A visualização da KPNX é muito básica, então a gente percebeu que tinha mercado por uma visualização melhor, por um modo melhor para o cliente trabalhar com o projeto, e também faltava no mercado uma solução que fosse unificar KPNX, KNX com outros sistemas, Modbus, BACnet, Amazon Alexa, Google Assistant. Então nós percebemos a demanda por isso e começou há mais de 15 anos atrás o trabalho da Comfort Click. E nesses 15 anos a gente foi desenvolvendo o software e os servidores que fazem a conexão de todos esses sistemas e a visualização para os projetos inteligentes que integradores como vocês trabalham. Mais alguma visão da empresa? Nós trabalhamos hoje com atualmente são 11 distribuidores. Muitos de vocês, os colegas de Portugal, trabalham com a Jung Portugal. O contato principal é o Paulo Lopes. Vocês trabalham com eles e nós fornecemos para todo o planeta, né? Para todo o mundo. Temos mais de 75 países para os quais nós exportamos, inclusive para o Brasil, obviamente, aí Austrália, Indonésia, Tailândia, mas o mercado principal sendo aqui na Europa e mais de 70 outros países pelo mundo. Obviamente, esqueci de falar, nós trabalhamos com o último resultado que nós tivemos do ano passado é que nós já estamos presentes em mais de 35 mil países no mundo. 35 mil prédios e casas já operam com Comfort Click no mundo inteiro. E o que faz a Comfort Click ser diferente? Por que a Comfort Click é interessante para integradores como vocês? Principalmente porque nós integramos, como eu disse no começo, muitos sistemas e aparelhos diferentes que não é tão comum não é tão fácil e tão comum estarem trabalhando com KPNX, com KNX. E nós fazemos a união de todos esses sistemas, trabalhando tudo com um aplicativo apenas. Então, se você fosse ter uma casa que fosse ter todos esses sistemas que vocês estão vendo na tela trabalhando juntos, hoje você ia ter que ter 15 diferentes aplicativos no seu celular ou no seu painel para controlar. E a Comfort Click, a ideia é que você consegue fazer todos esses sistemas trabalharem juntos, então você tem a comunicação entre eles acontecendo por trás através da Comfort Click. Então isso facilita muito quando você vai fazer um projeto e você não fica preso somente a um desses sistemas, você pode usar os sistemas que você quiser. E como eu disse, os principais são cobertos por nós, o KNX, a Z-Wave, Modbus, BACnet,
Amazon Alexa, Google Assistant, HomeKit da Apple, Sonos, Rios para som, câmeras IP câmeras, alarmes. Então a gente trabalha com todos os sistemas, não só o KNX, mas com todos esses outros. Mas lógico, a nossa base, a criação da Comfort Click é o KPNX. Então nós começamos com o KPNX e fomos evoluindo para incluir cada vez mais sistemas no nosso produto. Outro ponto importante para a Comfort Click, que é interessante para quem está começando, é a visualização. Eu vou mostrar mais para frente como que a nossa visualização parece, mas basicamente ela é super customizável. Então tudo que vocês forem ver daqui para frente na visualização pode ser alterado, inclusive ícones, cores, a língua, o texto, tudo que vocês verem na visualização pode ser alterado. Isso faz cada projeto ficar bem único. Então, se você tem um projeto comercial ou um projeto residencial, não importa, ele vai sempre ter uma cara específica, uma visão para o projeto que fica única e dedicada a cada projeto. Então, você pode fazer a imaginação do integrador, é o limite para como que essa visualização será feita. E o ponto final é que nós oferecemos suporte técnico completamente grátis. Então, nós temos várias, eu vou mostrar no fim da apresentação, várias ferramentas de suporte, porque a gente sabe o quão complexo um projeto desses pode ficar. Então, nós oferecemos fórum, nós oferecemos tutoriais, webinars, que nem esse, treinamentos, nós oferecemos knowledge base, então nós temos no site onde você tem todas as informações técnicas que é necessária, e se você tem alguma necessidade mais avançada de suporte, você sempre pode nos contactar diretamente, e o nosso time técnico vai se conectar ao seu projeto remotamente e ajudar você a terminar a configuração tanto do Comfort Click quanto algum problema que você estiver tendo com o KPNX ou outra integração do nosso sistema. Isso tudo é feito de graça, sem nenhum custo adicional para o integrador. Então, eu falei um pouquinho como o que nós oferecemos, mas como tudo isso funciona. O sistema da Comfort Click funciona basicamente dividido em 3 softwares. Nós temos o BOS Server, que é o servidor que está sempre rodando no background, está sempre rodando por trás, e ele é o que vai fazer a parte lógica do sistema. Então, é ele que está fazendo a conexão desses sistemas que eu mencionei anteriormente, ele que vai tomar conta da visualização, ele que vai fazer a lógica, as cenas, ele vai estar sempre trabalhando por trás das cortinas, fazendo todo o sistema funcionar. E como que você interage com os nossos servidores? Você pode interagir com ele via o configurador, o BOS Configurator, ou via o client, que é onde o cliente final vai ter acesso à visualização. A apresentação de hoje eu vou ficar mostrando basicamente essas 2 softwares, o configurador, onde o integrador, como vocês, trabalha a maior parte do tempo, então, aonde a visualização é feita, aonde a lógica é definida, aonde você inclui e adiciona diferentes sistemas, então é aqui no BOS Configurator, e no cliente é onde a visualização final é mostrada para o cliente final. E como que você faz essa conexão? Você pode ser feita localmente, então se você tem o servidor e todos esses outros aparelhos conectados na mesma rede, você pode fazer ela localmente, ou você também pode fazer ela remotamente. Remotamente, o acesso pode ser feito tanto via abrindo portas ou via VPN, mas o que nós recomendamos mais e é muito usado nos projetos é o nosso adicional feature, Remote Access, que proporciona através da nossa cloud o acesso remoto ao projeto. Eu vou abrir a página do nosso Remote Access para mostrar para vocês.
Aqui, o que seria o Remote Access? Você tem acesso tanto ao projeto remotamente, significa o cliente final pode acessar o projeto dele remotamente, sem nenhuma dor de cabeça, sem ter que abrir portas, sem ter que fazer VPN, tudo pelo nosso cloud, que é completamente segura a gente trabalha com a Azure da Microsoft, então ela é uma cloud completamente segura. E também para o integrador como vocês, você pode fazer alteração no KNX remotamente. Então você não precisa mais dirigir até o projeto para fazer alguma alteração final no KNX, você pode fazer ela remotamente também através do nosso Remote Access. Ela não vem inclusa nos nossos servidores, o Remote Access, mas você pode sempre adquiri-la adicionalmente por uma pequena taxa e nós não trabalhamos com assinatura. Então, o preço que você paga é só uma vez e você tem o Remote Access válido para sempre para cada projeto. Cada projeto você vai precisar de uma ativação dessa licença de Remote Access e você pode acessar ele remotamente. O que acontece muitas vezes é que os nossos integradores já compram os servidores com o Remote Access juntos. Então, você não tem preocupação nenhuma em como que o acesso remoto ao seu projeto ocorrerá. O que nós oferecemos, produtos, como que você tem esses servidores, nós oferecemos alguns tipos diferentes de servidores para cada projeto. Então, para projetos menores, casas, apartamentos, geralmente é o Jigsaw ou o Jigsaw Pro. A vantagem é que esses dois servidores já vêm com KNX Gateway integrado. Nós temos o Grindr Black para projetos maiores, de escritórios, e nós temos o Slashhammer para projetos realmente grandes, por exemplo, hospitais, hotéis, você vai estar trabalhando com esse servidor. O software é sempre o mesmo, então se você aprender a trabalhar com um software pequeno, por exemplo, aprender a trabalhar com o Jigsaw, você já sabe tudo que você precisa para trabalhar com o Slashhammer, porque o software é sempre o mesmo, só muda a capacidade dos servidores de lidar com projetos maiores. Essa é a única diferença entre os servidores. Nós também oferecemos os painéis. Esses painéis não são servidores, eles são apenas para visualização. Então, do mesmo modo que você poderia ter acesso à visualização no celular, você pode ter acesso a um dos nossos painéis. Nós temos os painéis os dois são Android, temos o painel de 10 e de 22 polegadas. Então, essa é uma pequena introdução breve sobre a Comfort Click, um pouco da nossa história, mas o que mais interessa hoje seria a visão dos nossos softwares. No nosso site, nós temos aqui essa opção de Free Trial, e aqui a gente tem um tutorial passo a passo como você pode instalar os softwares e testar eles por 30 dias no seu computador. Então, tudo que eu vou mostrar aqui, você pode instalar no seu computador, só precisa ser Windows, e você vai poder testar por 30 dias o software completo. Então, não tem nenhuma limitação. Tudo que eu vou mostrar para vocês hoje pode ser feito, basta você seguir no nosso site, no Free Trial, e você pode instalar ele. Aqui tem o passo a passo de como fazer a instalação, e você já vai ter os mesmos softwares que eu vou mostrar agora para vocês. O que eu tenho aqui, à minha esquerda, eu tenho o Configurator, e à direita eu tenho o Client. Eu vou começar com o Client, porque é mais legal mostrar o que o cliente final vai ver, e depois eu mostro o que está acontecendo por trás. A primeira janela que você vê abrindo o cliente do BOS é onde vai estar a lista de projetos que você tem. Como integradores, essa lista eu imagino que vai ser cada vez maior, porque quanto mais projetos você tem, você pode ter acesso a eles remotamente por aqui. O modo de adicionar um novo projeto é muito simples, você clica aqui à direita, adicionar, e aqui você vai ter apenas que colocar o Access ID, username e o password. Esse Access ID nada mais é do que o nome único do seu projeto. Desse jeito você não precisa nem saber o IP ou o endereço IP do seu projeto, você só coloca o seu nome único do projeto
e através da nossa cloud, ele automaticamente acha o IP e conecta com o projeto que você tiver com a Comfort Click. Mas, lógico, você também, se você souber o IP, se for local ou remoto, você pode colocar os dados aqui e ter acesso ao seu projeto. Como eu falei anteriormente, se você tiver Remote Access, você sempre só coloca o Access ID e você tem acesso ao seu projeto aonde você estiver. Aqui eu vou trabalhar hoje com o projeto que eu tenho localmente. Então, esse aqui é o projeto que eu tenho. E essa é uma visão inicial do cliente, o que o cliente pode ver no BOS Client. Então, nós temos aqui a página inicial, o cliente já tem acesso ao relógio, data, temperatura, gráficos de vento. Nós temos, alguém levantou a mão, como eu disse, se você tiver alguma pergunta durante a apresentação, basta escrever no chat, que eu vou estar sempre de olho aqui no chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta, só escrever para mim que eu estou de olho aqui. Se alguém tiver perguntas, é só escrever. Então, continuando, você pode ver que aqui é uma visão geral do cliente. O que ele vai ter acesso a alguns atalhos, alguns gráficos em geral. E tudo que vocês veem aqui, como eu disse, pode ser customizado, pode ser alterado, pode ser feito da maneira que vocês quiserem. Desse modo aqui, por exemplo, nós estamos com essa visão, nós temos também essa visão do layout da casa, onde você tem uma visão superior e você pode ter todos os ícones e todas as funções que você quer do seu projeto disponibilizados aqui. O que é bom para o cliente final é que não interessa para eles se essas suas cortinas ou se as luzes são KNX, KPNX, ou se eles são Z-Wave, Modbus ou BACnet. Para o cliente final, a visão é sempre a mesma e ele vai ter acesso a todos os dispositivos da casa dele com uma visão só, um aplicativo apenas. Então, para ele não precisa saber qual é o dispositivo que você está usando aqui para trabalhar. Outra coisa interessante é que nós temos esse tipo de visão geral, onde você pode colocar os seus ícones aonde você quiser, e nós temos esse tipo de painéis, onde os ícones tomam a posição desses painéis, né, desses frames que nós temos aqui. Nós temos 3 painéis, e desse modo a visualização fica mais prática, vamos dizer assim. Como eu disse, só voltando um pouquinho, como eu disse, tudo que vocês veem aqui pode ser customizado, então essa foto, essa imagem que eu tenho no fundo, pode ser alterada para cada projeto que você tiver. Então, cada projeto que você tiver, você altera essa foto de acordo com o que você quiser. É só uma imagem que pode ser incluída, eu vou mostrar mais para frente como que isso é feito. Outro ponto final que é importante ressaltar é que a nossa visualização, ela automaticamente, ela se adapta ao tamanho da tela. Então, aqui eu estou no computador, ela é maior, mas se eu tivesse no celular, ela ficaria menor. Vamos supor aqui um celular, e aí você só arrastaria para o lado para ter acesso ao painel. E, do mesmo modo, aqui você teria que fazer o pinch, e você teria acesso ao zoom in e zoom out da visualização. Então, você só precisa fazer a visualização uma vez e ela se adapta completamente a qualquer dispositivo que você estiver acessando. E funciona, logicamente, com Android, iOS ou com qualquer navegador da internet que você estiver acessando. Eu vou passar rapidinho aqui. Nós temos acesso, como eu disse, aqui é um exemplo de um painel de alarme que você pode acessar remotamente. Você temos os sensores KNX mostrando se está tendo algum movimento ou não. Nós temos o controle de temperatura, o controle do ar-condicionado, acesso a sonos, acesso à televisão, os shades, né, a cortina, as persianas, você pode ter acesso remotamente, IP cameras,
dados de consumo, então consumo de água, consumo de gás, gráficos. Aqui nós temos a lógica, né, para irrigação, então aqui você tem acesso a alguns dados de algumas programação, programação de scheduling de quando que vai ser ligado a irrigação, de que horário que você vai estar trabalhando. Isso tudo é feito na visualização. Então, o cliente final tem acesso a bastante coisa. E a última coisa que eu gostaria de mostrar deixa eu pegar esse exemplo. Como eu disse, você temos opções já inclusas de línguas. Então, aqui está em inglês, eu posso mudar rapidamente essa para português e ele carrega novamente. Então, todos os dados que eu já tenho carregado em português no configurador, ele altera rapidamente. Então, tanto o menu fica em português, quanto os dados mostrados na apresentação, mostrados na visualização. Então, tudo que nós já temos traduzido para português é feito aqui. Algumas coisas não, por exemplo, aqui, porque você pode renomear manualmente. Essa seria uma cena que pode ser ativada pelo cliente no acesso ao client. Então, aqui é uma visão geral do que o cliente final pode esperar da nossa visualização, mas a dia de hoje é mais importante nós mostrarmos a configuração. E a configuração é onde muitos de vocês vão passar a maior parte do tempo. Então, como integradores, a maior parte do tempo é passada aqui na configuração. O login é do mesmo modo que eu mostrei para o cliente final, só que uma vez que você entra, você tem acesso à sua configuração geral. Como que... Um segundo. Como que a configuração é feita no Comfort Click? É muito simples. Nós temos aqui à esquerda os nós de cada um dos principais itens para fazer um projeto com a Comfort Click. Então, basicamente, os principais são esses 4, que eu vou ir um por um hoje na nossa apresentação, e é aqui que você trabalha, que o integrador vai passar a maior parte do tempo trabalhando com o projeto. Se fizermos tudo direitinho, espero que seja não muito tempo, mas que seja rápida o trabalho na configuração, mas eu vou ir, cada um dos nós aqui, eu vou ir um por um. Primeiro nós temos o Building, que é a informação geral do seu servidor. Então, o seu servidor, você aqui vai ter os dados gerais sobre o seu servidor. No General, você vai ter algumas configurações a mais, onde você pode fazer para o seu projeto. No Devices, é onde você tem todos os aparelhos que você tem incluso no seu projeto. Então, aqui é onde vai ter o KNX, o BACnet, o Modbus, todos os aparelhos que você tem no seu projeto são apresentados aqui. Tasks é onde você vai fazer a lógica, as cenas, as configurações, a programação é feita em Tasks. E Teams é a visualização que nós estávamos vendo no cliente final. Então, aqui é a visualização onde ela é feita. Voltando aqui, é importante no Building, quando você estiver trabalhando no Comfort Click, a primeira opção aqui é a licença, onde você vai ter os dados do seu servidor. Então, aqui você tem o seu Access ID, que eu mencionei, você tem quantos usuários você tem o ID, e essas são só informações, o seu IP, essas são só informações técnicas relevantes para o seu projeto. Outro ponto que nós temos aqui é o Updates. Eu não tenho nenhuma atualização para ser feita agora, mas é importante ressaltar que todas as atualizações feitas pela Comfort Click são lançadas gratuitamente para todos os projetos. Então, uma vez que você tem o servidor, como eu disse, nós não trabalhamos com assinatura, então você compra o servidor, é um pagamento único, e você tem acesso a todas as atualizações que vamos ter desde que você comprou o seu servidor para o futuro, até o infinito e além. Então, nós temos atualizações muito relevantes, nós estamos sempre trabalhando para acabar com qualquer bug que apareça no sistema, mas também temos o lançamento de novos drivers. Então, nós temos a inclusão de novos
novos aparelhos que nós começamos a suportar, você só atualiza o seu servidor e você já tem acesso a eles. Um dos últimos que nós lançamos foi acesso ao Sonfi. Então, se você tinha um servidor de anos atrás, você só atualiza ele e você tem acesso ao Sonfi automaticamente. Então, é aqui que você vai ter atualização. Aqui você tem informações sobre a sua rede, a region e wireless. Então, dependendo se você está conectando via cabo ou via wireless, aqui você tem alguns dados sobre o seu servidor. Indo um pouco para o general, um outro ponto importante que eu gostaria de falar é sobre o que nós chamamos de usuários. Por exemplo, aqui, nessa visão do cliente final, todo mundo teria acesso a essa visão, a esses painéis. Mas vamos dizer que você tem um projeto que tem crianças, ou que você tem uma casa onde você tem crianças e você não quer as crianças para terem acesso ao alarme, ou que vocês não querem que ele tenha acesso às câmeras. Você teria dois usuários nesse caso. Um usuário seria o login dos pais, e eles vão ter acesso a todos os painéis da visualização, e outro login seria o das crianças, e eles teriam acesso somente, vamos dizer, às luzes do quarto deles. Então, eles só teriam acesso a esse painel. Desse modo, então, esses usuários, quantos logins diferentes você vai ter. Outro exemplo é num hotel, onde você tem vários apartamentos, vários quartos, e você não quer que todos os quartos tenham acesso a todo o hotel. Então, cada quarto vai ser um usuário. Então, aqui você teria quarto 001, quarto 002, quarto 003, e assim por diante. Desse modo, você consegue dividir bem o acesso, seria como um administrador e usuário, e é por isso que nós temos esses users, esses usuários. Isso não significa que você não pode acessar o seu projeto com mais de um aparelho. São só diferentes logins. Então, se você tem 10 crianças, elas podem as 10 entrar com o mesmo login. Isso não conta como usuários. O que conta como usuários são diferentes logins, não aparelhos. Então, você pode ter na sua casa 10 celulares Android, e eles podem todos conectar com o projeto usando o mesmo login. Isso não é limitado a isso. Então, esses são os usuários. Translations aqui é a tabela de traduções que eu mostrei para vocês no cliente. Então, sempre quando você tem algum projeto que vai precisar de uma língua diferente, você pode adicionar novas línguas ou excluir, e essas línguas vão estar disponíveis para o cliente final aqui, onde eu mostrei anteriormente, nessa lista de línguas para o cliente poder ter a visualização. Nós também temos, como eu disse, o ponto importante que nós tentamos estressar bastante é que a Comfort Click é bem customizável. Quando você instala, você já vem com a opção de mais de 300 ícones e imagens que nós já colocamos no nosso software. Então, você tem acesso a todas essas imagens disponíveis para o seu computador e para o seu projeto. Mas, caso você queira usar a sua própria imagem, é muito simples. Você aperta com o botão direito, adicionar, e você já pode escolher uma imagem do seu computador. Por exemplo, eu vou colocar uma lâmpada no meu projeto. Então, simples assim, eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas você já pode usar qualquer imagem que você tenha no seu computador na sua visualização. Isso faz, como eu disse, a visualização ficar bem única, e não há... O único limite aqui seria a imaginação do integrador, o que ele vai querer mostrar para o cliente final. Isso é um pouco sobre as imagens. Outro ponto importante é que a Comfort Click já vem com essa weather, seria uma estação de clima já digital, vamos dizer assim. E como que isso funciona? Eu coloquei aqui, eu não estou localizado em Porto, mas eu mudei para Porto. Você define aqui qual é a cidade que você está, e automaticamente o nosso Comfort Click vai puxar da internet pelo API qual é a previsão do tempo para a sua localização. Se eu colocar, vamos ver um lugar mais quente,
Se nós colocarmos Rio de Janeiro e selecionar aqui, rapidamente vai alterar e você vai ver que no cliente a informação já muda do tempo para o Rio de Janeiro. E aí você pode ter todos esses dados coletados pela Comfort Click diretamente da internet. Então, quanto mais preciso você colocar a sua cidade, mais informação precisa você vai ter. Mas você tem informação da temperatura, do vento, a claridade, se vai chover, etc. E o que é legal é que todas essas informações são velhos aqui, então você pode utilizar eles na lógica do Comfort Click daqui para frente. Então, se você quiser fazer uma lógica que se estiver chovendo, você não liga a irrigação, é muito simples, você vai ter só que usar esses dados como um dos dados, as variáveis na sua lógica daqui para frente. Então, é lógico, se você tiver uma estação climática física, KPNX, no seu projeto, os dados vão ser muito mais precisos, mas se você não tem, só colocando o dado da cidade aqui, você rapidamente consegue ter essa informação coletada da internet. Último ponto que eu gostaria de falar aqui é como eu disse, nós temos acesso ao Amazon Alexa, Google Home, Google Assistant e o HomeKit. O que isso significa? É que você consegue adicionar qualquer um dos seus dispositivos KNX para serem controlados pela voz. Então, se você tem um projeto que tem muitas luzes, ou você tem cenas e você queria ter acesso a eles com a sua voz, a Comfort Click também te dá o direito, te dá a capacidade de ter esse controle. Então, o controle da voz de qualquer dispositivo que você tenha controlado na Comfort Click é feito aqui nesse nó. Eu não vou ir muito mais fundo, porque nós temos um tutorial para cada um desses sistemas no nosso site, que vai dar passo a passo como a integração é feita. Mas, basicamente, você vai estar incluindo cada um dos seus sistemas dos seus aparelhos e vai ter o controle da voz baseado no nome que você deu para eles. Esse é o controle da voz. Pulando agora um pouco para os devices, que é a parte mais interessante para quem trabalha mais com KNX. Eu vou ficar falando KNX, KPNX, mas vocês, que em Portugal é KPNX, correto? Vocês entendem o que eu quero dizer. Aqui temos todos os sistemas que nós trabalhamos, e se você for incluir um sistema novo, por exemplo, eu vou usar para a apresentação de hoje o exemplo do KPNX. Então, você clica para adicionar, e aqui você tem todos os sistemas que nós já trabalhamos. Todos os sistemas que são possíveis trabalhar com a Comfort Click. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com KNX, se eu quiser trabalhar com BACnet, com Alarms, é aqui que nós vamos fazer a inclusão. O exemplo de hoje para a apresentação vai ser o KNX. Então, você só adiciona e você já tem o dispositivo aqui na esquerda. O que nós fazemos a partir daí é muito simples. Nós sabemos como que o projeto ETS, quando você está fazendo o seu projeto KPNX, nós sabemos o quão complexo ele pode ficar no fim, o quão grande esse projeto pode estar. E por isso que nós desenvolvemos uma ferramenta para importar o projeto KPNX diretamente para a Comfort Click do modo mais simples e fácil para o integrador final. Desse modo, aqui, só uma coisinha antes, quando você está trabalhando com Comfort Click, não importa qual é o tipo de gateway que você está usando para o KPNX. Então, pode ser IP, pode ser USB, pode ser até mesmo usar um dos nossos servidores, que eu falei que tinha o gateway KPNX integrado, como um acesso para o seu projeto KNX. Então, por exemplo, eu poderia estar usando, aqui eu estou no modo demo, mas poderia estar usando um Jigsaw para ter acesso à minha rede KPNX. E uma vez que você tem essa conexão feita, você pode importar o seu projeto. O projeto pode ser tanto ESF, XML ou KNX Project. Eu tenho um exemplo de um projeto que eu já preparei aqui para essa apresentação. Você só
adiciona ele, então você vê que rapidamente o BIOS já lista para você todos os data points que você tinha anteriormente no seu projeto ETS, e ele já lista aqui. E aí você tem o nome do node, o nome do data point, o endereço, o status e o tipo. Você pode ver que tem alguns que estão vermelhos. Isso só significa que ele não foi definido no nível ETS. Mas isso não é um problema, porque você pode manualmente definir ele aqui no Comfort Click. Então, por exemplo, esse aqui que eu sei que é esse que eu sei que é um DTS Boolean, ou as luzes que eu sei que são dimmable, você pode apenas clicar com o botão direito e definir elas como já aqui no Comfort Click, e você pode fazer isso com todos os aparelhos que você tem. Então, vou fazer aqui algum com shades também. Isso é feito rapidamente, e uma vez que você já está familiarizado com a configuração do ETS, você pode fazer isso muito rapidamente, não importa quantos dispositivos você tiver na sua configuração. Então, vamos terminar este aqui e o Boolean. Então, rapidamente, eu já defini todos os tipos dos nodes, né, o tipo dos data points que eu tenho do KNX. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, quando você tem no projeto, vamos falar dessa luz da cama. Você precisa do feedback se alguém fisicamente está no projeto. Vamos dizer que alguém foi lá no projeto e desligou essa lâmpada no mundo real, vamos dizer assim. Você precisa do feedback para o Comfort Click para saber que essa luz foi desligada. Então, na visualização, ela vai mostrar como desligada também. E isso é feito através do Status Address. Para deixar simples para hoje, a gente vê, por exemplo, que as luzes aqui, nós temos on, off, e nós temos o status dessas luzes também aqui. E se você for para o address, você vê que aqui, on, off começa com 00, enquanto o status começa com 01. Então, rapidamente, você só seleciona as luzes que você quer definir o status, aperta com o botão direito, aperta aqui em Set Status Address, e você viu lá, aquela lá era só mais um no meio. Então, você só adiciona, clica OK, e automaticamente já está definido o status. E essas aqui deixam de ser selecionadas para você não ter esse status duplicado, porque eles já estão aqui. Assim, rapidamente, com essa ferramenta da Comfort Click, você já pode fazer a adição dos seus projetos. Então, em 30 segundos, eu já adicionei 56 data points do KNX no meu projeto. Na primeira etapa, nós estávamos adicionando esses nodes, e agora nós vamos fazer o quê? Definir o template de cada um deles, porque o Comfort Click não sabe o que você adicionou, se eles são lâmpadas, se eles são shades, o que eles são. Então, ele tenta automaticamente definir qual é o template que nós vamos usar. Mas, por exemplo, para as luzes, que nós sabemos o que são, você já define um template para lâmpadas. E o que isso faz? Isso automaticamente muda o ícone das lâmpadas, muda a unit, o que vai ser alterada, e muda, por exemplo, aqui na visualização, ela já faz que as lâmpadas são brancas e que as shades, por exemplo, são azuis. Isso tudo é feito automaticamente quando você define um template na sua configuração. Então, vou fazer isso e vou fazer um para shades também. Então, aqui, template, e onde estamos? Shades. E automaticamente muda o ícone, e você vai fazer isso para todos os aparelhos que você está incluindo no seu projeto. Uma vez que isso é feito, se você fez o projeto ETS da forma correta, adequada e bem organizada, o BIOS já adiciona os seus aparelhos KNX
automaticamente nos folders, nas pastas adequadas aqui na esquerda. Então, em 5 minutos, vamos dizer, você pode ter o seu projeto adicionado no Comfort Click de uma forma bem organizada. Agora que você já tem a adição do projeto, a gente pode trabalhar com as próximas, como que você vai fazer a lógica, né? Uma vez que você já tem todos os seus aparelhos inclusos, você pode trabalhar com a lógica. Só um outro comentário, isso que eu mostrei era para o KNX, mas o mesmo se aplica, por exemplo, ao Modbus, ao Z-Wave. A adição de aparelhos é muito similar, a única diferença é que para esses aparelhos você tem que estar sempre com o manual em mãos. Porque, por exemplo, para Modbus é muito importante que você tenha o endereço do dispositivo, você consiga definir qual que é o slave. Então, para Modbus, Z-Wave, BACnet, é muito importante estar sempre trabalhando com o manual de cada aparelho junto para fazer essa adição. Indo agora um pouco para as tasks, é aqui onde você vai fazer a programação e a lógica de cada um dos aparelhos. Então, para adicionar, vou adicionar aqui, nós temos pré-definidas muitas lógicas que você pode fazer com Comfort Click, mas são as básicas, por exemplo, a analog log, o calculation, mandar mensagem, fazer as scenes, as schedules. Então, todas essas funções são pré-definidas pelo Comfort Click, e por exemplo, de hoje eu vou fazer 2 cenas de lâmpadas todas acesas, vou fazer uma cena de lâmpadas todas off, e vou fazer uma program task KNX mais mod. Então, esses 3 exemplos aqui. Então, vamos falar, você quer fazer uma cena onde uma cena nada mais é do que uma função que com apenas o clique de um botão você interage com muitos dispositivos no seu projeto. Então, por exemplo, para trabalhar com lâmpadas todas on, o que eu vou fazer? Eu vou no KNX, nós temos a lista de aparelhos aqui, e eu só vou clicar e arrastar para cá. E clicar OK. Então, de um modo muito rápido, eu posso adicionar todas as minhas lâmpadas no meu projeto, e elas vão ser, e assim por diante, elas vão ser acionadas com uma cena apenas. Outra coisa que nós temos que definir, lógico, é que como essa cena, todas as lâmpadas estão acesas, eu vou selecionar todas e vou selecionar o valor para verdadeira. Então, quando essa cena for acionada, todas essas lâmpadas vão ficar acesas. E como que essa cena é adicionada? Você pode acessar ela, clique de um botão, então o botão da cena, ou você pode definir um trigger para essa cena ocorrer. Por exemplo, eu poderia definir que uma lâmpada Z-Wave, por exemplo, ou a detecção de movimento, vamos lá, aqui. Então, isso é o detector, o sensor de movimento da entrada. Quando ele é trigger, quando ele dá OK, essa sim vai rodar. Então, esse é um modo que você pode fazer assim rapidamente. Então, em 10 segundos, você fez a integração em um aparelho Z-Wave com todas as lâmpadas KNX. E não precisa ser só KNX, pode ser também o Modbus. Por exemplo, eu tenho aqui o ar-condicionado, eu posso definir que ele vai ser definido como on também. Então, eu vou acender todas as luzes e ligar o ar-condicionado quando é detectado um movimento Z-Wave na minha porta. E se eu quiser fazer o oposto, seriam todas as lâmpadas off, eu posso simplesmente copiar tudo que eu tinha aqui, colar aqui e só mudar o value de true para false. Então, desse modo, quando essa cena for ocorrer, tudo isso será desligado. Outro task interessante que nós temos é uma mais aberta, o Program Task, onde você define qual é o trigger dessa ação. Por exemplo, eu vou colocar... pode ser, vamos continuar com o exemplo do ar-condicionado. Então, quando o ar-condicionado for ligado, o que vai acontecer? Eu vou definir que o KNX
da minha cozinha, a luz da minha cozinha vai ligar. Então é uma lógica muito, muito boba, mas é só para mostrar para vocês como é simples no Comfort Click fazer a integração de dois sistemas que teoricamente não deveriam conversar, mas através da Comfort Click você pode fazer essa interação muito rapidamente. Esse trigger pode ser tanto um aparelho, como pode ser, como eu falei anteriormente, qualquer um dos dados que você tenha do seu projeto. Então pode ser o horário do dia, então você pode definir como o horário mais cedo, mais tarde, você pode definir como... eu vi algumas... Desculpa. Você pode definir o horário como mais cedo, mais tarde, ou você pode definir a posição do sol, isso também é interessante, para ser usado como trigger, como o que vai acionar o seu projeto, a sua lógica no seu projeto. Então, isso é só para tasks. Eu vou só ir para as perguntas aqui, porque não estava atualizando, eu acabei de ver. Francisco perguntou o que considera um projeto organizado. Existe algum template como ideal para o servidor conseguir ler? Se você seguir os padrões do treinamento KNX, quando você fez o treinamento básico, que é a definição nesse formato aqui de separar as luzes das shades, o heating em folders, é o suficiente para a leitura do projeto pelo Comfort Click. Mas se ele não está definido assim, você sempre pode depois organizar no próprio Comfort Click em folders. Então você pode adicionar novas pastas e fazer a organização aqui, mesmo se não estivesse feita corretamente, vamos dizer, no ETS. Ok, essa foi a única pergunta aqui, ótimo. Continuando, como eu disse, aqui a gente deu alguns exemplos de como que a lógica pode fazer, e eu vou passar agora para os últimos 10 minutos de como que a visualização é feita. Aqui nós temos todos os painéis que éramos vistos no cliente. Então, tudo que vocês viram no cliente é definido aqui nesse tema. Eu vou começar com uma do zero. Se eu quiser começar uma do zero, eu só clico com o botão direito, adicionar um painel. E o modo que a visualização é feita é muito simples também. Assim como na lógica, você só precisa clicar e adicionar ela, e ela automaticamente já é adicionada na visualização. E você vai ver aqui no cliente que o painel já apareceu e os botões já estão aqui. Não tem que fazer o upload, download ou nada desse tipo quando você vai fazer a modificação no cliente. Então, tudo que você faz no configurador já é automaticamente alterado para o cliente. Então, é muito rápido para você ver as alterações do cliente final. Para uma visualização, normalmente você não vai usar esse tipo de botão gigante. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar com adicionar com os frames. E esses frames, o que eles fazem, eles têm aquela visão que eu mostrei anteriormente no cliente, onde os botões tomam o formato e a posição que você tem no seu frame. Então, eles já automaticamente tomam essa posição e fica muito mais fácil para o cliente trabalhar. Outra coisa importante que você pode fazer, eu vou só adicionar também as shades, para termos dois exemplos de produtos diferentes. Então, você tem aqui as suas luzes, você tem as suas persianas, e o que nós podemos fazer é a configuração de todos esses botões, como eu disse, é muito customizável, é sempre aqui na sua direita. Então, à direita, você vai ter mais opções de como trabalhar com o seu projeto. Então, aqui eu posso definir que eu vou ter um menu final, onde eu vou pôr aquelas cenas que nós definimos anteriormente. Eu posso definir que eu vou ter um título. Então, por exemplo, aqui, lâmpadas. Yeah. E aqui vão ser as persianas. Então, desse modo, você pode organizar muito bem. E, como eu disse, tudo que você faz é alterado rapidamente e automaticamente no cliente. Então, por exemplo, aqueles
aquelas lâmpadas que eu tinha falado para vocês, elas podem, aquelas cenas que nós fizemos, já estão automaticamente aqui, e o cliente já pode trabalhar com elas em 1 segundo. E ela pode também, o cliente também pode alterar o que ele quer. Por exemplo, se ele não quer que essa lâmpada fique off, a próxima vez que ele estiver alterando, essa lâmpada continua acesa. Outro ponto importante para trabalhar aqui na customização, como eu disse, cada botão que você tem, você pode alterar o ícone. Então, no começo é tudo automático, mas se você alterar para manual e manual, as opções ficam quase que infinitas do quanto você pode mudar esse botão. Por exemplo, a gente pode alterar o ícone para o ícone que nós incluímos. Você pode alterar o texto que é demonstrado. Você pode alterar o texto quando a imagem, a cor da imagem, a imagem de quando ela está acesa ou quando ela está apagada. Você pode alterar a cor do texto. Você pode alterar o 3D. Você pode alterar se você quer um botão mais redondo. Então, vamos mudar a cor para verde. Então, a imaginação depende do instalador, mas tudo que você vê aqui pode ser alterado. Então, com um certo tempo e prática, você vai poder fazer a visualização do modo que você quiser. Isso é muito bom para quando você estiver trabalhando com diferentes produtos que requerem mais customização do produto final. Outro ponto final, só mais uma sobre a apresentação, sobre os painéis. Outra forma de trabalhar seria a forma free. Isso você pode fazer como os layouts que a gente trabalhou no começo. Então, se eu selecionar um dos layouts que nós já temos aqui como exemplo, isso você já tem um Office Layout, e as lâmpadas e etc., vai ser a mesma forma como foram feitas na visualização inicial. Aqui vai ser feita com o arrastar e o adicionar das opções. Com a diferença que aqui você pode colocar os seus ícones aonde você quiser, e eles podem ter o tamanho que lhe interessar mais. Então, essa é a única diferença entre aquela visualização que eu mostrei anteriormente e essa. Eu vou dar uma olhada agora nas perguntas, se tem alguma pergunta que está faltando. Aqui, o Carlos perguntou, existe a possibilidade do cliente fazer automação simples? Hoje, o que ele pode fazer é essa alteração na automação que o instalador definiu previamente. Então, ele pode fazer alterações aqui, mas nós estamos trabalhando na nova versão, onde quando ele clicar aqui, ele vai poder adicionar novas lâmpadas. Então, ele vai poder, sim, na nova versão que está para sair esse mês, fazer simples automações com os aparelhos que a gente tem. Então, essa lógica ele pode fazer aqui no cliente mesmo. Essa foi a pergunta do Felipe. Como eu disse, o Felipe teve a mesma pergunta. Então, como eu disse, essa é a possibilidade de fazer. Essa é a parte básica. Em 1 hora eu consegui mostrar para vocês, fazendo um resumo do que a gente cobriu. O que é a Comfort Click, como que os seus servidores trabalham, como que você adiciona aparelhos ao seu projeto, como que você faz a lógica, as cenas, os scheduling, e como que você trabalha com a visualização do seu projeto final. Tudo isso que eu passei, como eu disse, vai ser disponibilizado na internet, mas no nosso site, nós temos aqui na parte de suporte, nós temos esse Knowledge Base, onde você tem todas as funções que podem ser feitas com a Comfort Click detalhadamente. Então, por exemplo, se você quiser saber mais sobre Modbus, nós temos tutoriais, passo a passo, vídeos, descrevendo como que você pode ter esse acesso ao Modbus,
E isso se aplica a todos os aparelhos que nós temos na Comfort Click. Nós também temos o fórum onde você pode colocar as perguntas que você quiser. E nós também oferecemos acesso como eu disse, ao nosso canal do YouTube, onde a gente coloca muitos vídeos tutoriais e também acesso direto a nós via Support Ticket. Então, depois que você criou a sua conta, você sempre pode ter acesso ao nosso time técnico via tickets de graça. Para o contato inicial em Portugal, é sempre feito com a Jung Portugal. Para o resto do Brasil, etc., os outros países, é feito diretamente conosco. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela participação, obrigado pelo time do Brasil e Portugal que pôde se juntar hoje a gente. E para qualquer outro contato, qualquer outra dúvida para o futuro que vocês tenham, só falar diretamente comigo ou com o Paulo Lopes, que estamos aqui para ajudar todos vocês.